Assim diz a palavra do Senhor. Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está ao lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os que ainda vivem. Mais feliz do que ambos é o que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Também vi que todo o trabalho e todo o êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, ou morre de fome. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Até aí. Título da mensagem essa manhã: sofrimento temperado com injustiça. Título da mensagem essa manhã: sofrimento temperado com injustiça. E o tema é oportuno, porque nós, seres humanos, conseguimos conviver muito bem com finais tristes, mas não conseguimos lidar com os finais injustos. Pode parar para perceber quantos filmes que você já viu com finais tristes, mas não injustos. O filme Cidade dos Anjos, por exemplo. Se você assistir esse filme, antigaço com o Nicolas Cage, você vai perceber que ele tem um final triste, mas não é um final injusto. A história de Moisés, por exemplo, que peregrinou com o povo durante 40 anos, e quando estava prestes a atingir o seu objetivo, que era entrar na terra prometida, por ter desobedecido a Deus, Deus barrou a sua entrada. Impediu ele de entrar na terra que ele tanto lutou para liderar o povo para dentro dela. O final é triste. Ele teve que ficar de fora da terra prometida. Mas o final não é de modo algum injusto. No final das contas, todo mundo sofre. Mas sofre mais aquele que não sabe o porquê sofre. O bandido que roubou alguém, foi para a prisão, sofre. Mas sofre mais aquele que não semeou o mal que está colhendo. Sofre mais aquele que perdeu um filho num cruzamento, num farol, por conta de R$10. O assaltante foi lá, meteu o revólver na cara dele e matou ele por conta de R$10. Sofre mais a mãe que viu quase que instantaneamente o filho nascer e morrer. Sofre mais aquele que, pobre, nasce em um país como a África e passa fome e morre de fome, sem ter feito nada para merecer aquilo. Sofre mais aqueles que perdem as suas casas em uma enchente ou em uma catástrofe natural. A esses que perguntam: Senhor, o que fiz para merecer isso? Esses são os que mais sofrem. O nosso mundo é um mundo bastante injusto. Um mundo onde há grande sofrimento. E é sobre esse tipo de mal que nós vamos falar essa manhã. O verso de número 1, Salomão faz a sua consideração sobre o sofrimento da vida. Ele diz: olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está ao lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. É o que diz o verso de número 1. O que é que Salomão estava observando? Ele estava observando os reis ditadores às circunvizinhanças de Israel. Ele estava vendo os patrões que exploravam os seus empregados, dando grandes cargas de trabalho e um salário terrível como recompensa, um pobre salário como recompensa.
E nesse contexto, ora vendo ditadores, ora vendo patrões injustos, Salomão diz: olha que coisa horrível, isso é muito sofrimento, é um sofrimento injusto, coitado desse povo. A palavra hebraica no original quer dizer o seguinte, que os opressores, eles tinham poder de fazer o povo parar de gemer, de tirar os gemidos e o sofrimento de sobre o povo. Mas eles não queriam isso, porque quanto mais o povo sofria, quanto mais os empregados sofriam, mais eles lucravam em cima do esforço e do sofrimento alheio. Era isso que Salomão estava observando. E então eu não posso concordar mais com aquela frase que diz o seguinte: quem não é de esquerda quando jovem, não tem coração. E quem continua quando velho, perdeu a razão. Quem não é de esquerda quando jovem, não tem coração. E quem continua quando velho, perdeu a razão. Eu não sei você, eu vou falar de mim. Eu ainda sou jovem, e há 10 anos atrás, no auge dos meus 19, 20 anos, eu era de esquerda. Eu era de esquerda sem saber o porquê eu era de esquerda. Mas eu olhava para a minha região, eu olhava para a pobreza que existe na minha região, e você ficaria impressionado de quanta pobreza e miséria existe do Terminal Grajaú para lá. Cocaia, Noronha, Cantinho do Céu, que de Cantinho do Céu não tem nada, Gaivotas. Você ficaria impressionado de quanta pobreza existe nesses lugares. E eu vi aquelas famílias miseráveis, e o que eu queria é que todas elas ganhassem bem, ganhassem o suficiente, tivessem um bom salário, um salário digno, a sua qualidade de pessoa, de ser humano. Eu queria que elas tivessem acesso a boa saúde, queria que elas tivessem acesso a boa educação. Então eu brigava, eu militava, eu defendia, porque no final das contas a minha intenção era ver todo mundo feliz, era ver todo mundo bem. Eu não estou entrando no mérito aqui se é uma visão errada ou uma visão certa. É uma visão errada. As teorias de Marx não se encaixam do início até o fim. É um padrão que está totalmente errado, alienígena aos olhos das Escrituras. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou querendo que você entenda a minha intenção. A minha intenção era boa, a minha intenção era de ver todo mundo feliz. Era o mesmo sentimento que Salomão tinha aqui no verso de número 1. Querer que o povo tivesse os seus gemidos suspensos. Querer que o povo parasse de sofrer. E é por isso que ele diz o verso de número 2 e o verso de número 3. Por isso eu considerei os mortos mais felizes do que aqueles que ainda vivem. Por quê? Porque pelo menos os mortos não vão ter que viver desse jeito, sofrendo, tendo grandes cargas de trabalho e não usufruindo nada dos bens que possui. Ser um povo oprimido, um povo opresso por ditadores, pelo menos os mortos não têm que passar por isso, é melhor a morte. E mais feliz ainda, diz Salomão, no verso de número 3, mais feliz do que aquele que vive sofrendo e daquele que morreu para parar de sofrer, é aquele que ainda não nasceu. É aquele que foi abortado. Ah, esse é feliz. Porque não vai nem ter que ver o mal que se faz debaixo do sol. Esse mundo é ruim de A a Z. Esse mundo é perverso em toda a sua estrutura. E é melhor não existir do que existir vivendo assim. É o pensamento de Salomão. Por que coisas ruins acontecem com gente inocente? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Na vida você pode até acreditar que se você fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Mas às vezes você faz tudo certo e tudo dá errado. A vida é assim.
A história de Jó mostra a vida de alguém que fez tudo certo e deu tudo errado. Jó sofreu da forma mais terrível que alguém é capaz de sofrer. Sofrer sem saber por quê. O que eu fiz para merecer isso? É a pergunta de Jó. E é a pergunta de muitos aqui essa manhã. A narrativa de Jó começa da seguinte maneira: Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está rodeando a terra, passeando pela terra. E Deus puxa o assunto. Não é Satanás que coloca o assunto Jó sobre a mesa. É Deus quem coloca a pessoa de Jó na mesa. Deus pergunta para Satanás: já que você está andando pela terra, você viu meu servo Jó? Ele é íntegro, reto e me adora em tudo. Esse homem realmente é justo. E Satanás retruca. Satanás responde a Deus. Ele diz o seguinte: mas também o Senhor dá tudo o que Ele quer. O Senhor dá carro do ano, o Senhor dá dinheiro, o Senhor dá gado, o Senhor dá fazenda. Ele tem filhos, vive bem, tem saúde. Se o Senhor dá tudo isso, é claro que Ele vai te adorar. Olha como que esse negócio, abre aspas, diz: se o Senhor me der, eu te adoro, é algo satânico e não algo divino. A teologia da prosperidade ela é mais antiga do que você imagina. E ela não está na boca de Deus. Ela está na boca de Satanás. Porque é Satanás que diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É Satanás quem diz isso. E Deus permite com que Satanás toque em Jó. E Deus permite porque era a glória de Deus que estava em jogo. Satanás estava dizendo: você só será glorificado à medida que abençoa o seu povo, porque se o Senhor não abençoa, o Senhor não é digno de ser glorificado. Deus colocou o desafio na mesa, recebeu a resposta de Satanás e permitiu com que ele tocasse em Jó, porque a sua glória estava em jogo. O livro de Jó não é sobre Jó. O livro de Jó é um tratado sobre a glória de Deus e sobre como Ele continua grande, mesmo quando todas as coisas vão mal. E é interessante a gente observar nesse ponto da história a abordagem dos amigos de Jó em relação à dor, porque é uma visão errada. Ele faz, por exemplo, o amigo de Jó, chega para Jó e diz o seguinte: não, Jó, busca Deus, faz campanha, vamos lá, 7 quintas-feiras de intercessão para 7 anos de vitória. Deus vai virar esse jogo. Alguém às vezes fez mal olhado para você, fez mandinga, macumba, não. Vamos repreender esse mal. Busca Deus, Ele vai quebrar suas correntes. Essa é a abordagem que ele faz. Em outras palavras, ele faz era neopentecostal. Ele faz era da Igreja Universal, era essa abordagem dele a respeito da dor. Bildade não. Bildade, o outro amigo de Jó, ele tem uma abordagem diferente em relação à dor. Ele chega para Jó e diz o seguinte: Jó, com as pedras que te atirarem, construa um castelo. Jó, a vida é difícil, o seu começo será humilde, mas com certeza o seu final será glorioso. Bildade, ele era coaching. Sabe essa galera? Deus é leão, você é leãozinho? Bildade estava nessa pegada. Bildade era coaching. Bildade estava dizendo para Jó: você consegue, você é capaz, não fique triste, todo esse mal que você está enfrentando, Deus vai transformar em bem. Talvez ele tenha usado a vida de José como exemplo. Lembra que José estava no calabouço? Lembra que José foi vendido pelos seus irmãos? E no final das contas ele acaba como governador de toda aquela província? Às vezes Deus transforma a maldade e o mal em bem. Às vezes isso acontece. Não é a máxima em todos os casos. Não exaure o assunto dor. Mas é o apontamento em muitas situações. Definitivamente não era o caso de Jó. E Zofar.
Zofar tem uma abordagem muito conhecida. Essa já disseram para você. Você está passando por isso? Essa tribulação toda, essa provação? Sei não, hein? Você está pecando. Você não está dando dízimo. Você está olhando para a mulher do próximo. Tem pecado escondido aí. Sei não, hein? Eu estou mentindo, gente? Quem de nós nunca recebeu alguma dessas abordagens? Ou as 3 abordagens? Mas isso não explica a dor. Finalmente, Deus chega na mesa. Deus olha para aqueles 3 amigos e fala: olha, eu estou ouvindo vocês conversar aí. Será que eu posso participar também? Será que eu também posso falar? E em nenhum momento Deus se propõe a explicar a dor para Jó. Em nenhum momento ele chega para Jó e diz o seguinte: olha, Jó, eu fui desafiado, é a minha glória que estava em jogo, então infelizmente você não foi poupado. Em nenhum momento Deus chega e fala isso para Jó. Ele se recusa a explicar. Mas por meio de perguntas, ele mostra a sua grandeza e a sua força para Jó. Ele chega para Jó e diz o seguinte: Jó, aonde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Ô Jó, aonde que você estava quando eu, com uma pitadinha, eu medi os montes que existem sobre todo o planeta? Aonde que você estava? Porque no final das contas, a dor não é explicada pela dor, mas por uma visão maior de quem Deus é. Esse é o resultado da dor. E no final, no capítulo de número 42, Jó chega a 2 conclusões. O justo, o íntegro, chega diante de Deus e diz: eu me arrependo do meu pecado. Eu me arrependo de quem eu sou, de ter uma visão reduzida da tua glória, de ter uma visão reduzida de quem o Senhor é. E 2, ele tem uma visão maior de quem Deus é. Muito conhecido esse texto. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Antes ouviam os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. E essa é a explicação da dor. Deus não projetou a vida para ver dor e sofrimento. Deus não projetou a vida para ver doença, para crianças morrerem prematuras. Deus não projetou a vida para que um outro ser humano fosse no farol, metesse o revólver na cara de alguém e matasse o seu semelhante. Deus não projetou a vida para ser assim. A dor é responsabilidade humana, originária do livre arbítrio humano, em escolher desobedecer a Deus diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, recusar a Deus. Foi ali que a bagunça começou. No jardim do Éden, pela escolha de Adão, que afetou todos nós sem exceção. Ali, nós fomos divorciados do nosso semelhante. Porque Deus vira para a mulher e diz o seguinte: o seu desejo será para o teu marido, ou seja, no original, contra o do seu marido. Você vai querer uma coisa, ele vai querer outra. Vocês dois já não estão mais juntos, não pensam igual. Incompatibilidade de gênio, que é o que os psicólogos afirmam, nada mais é do que a separação por conta do pecado. O homem foi separado do seu semelhante, do seu próximo, a tal ponto que a próxima geração, Caim e Abel, você sabe o resultado? Caim vai lá e mata Abel, por divorciado que estava do seu irmão, por distante que estava do seu irmão. Culpa do livre-arbítrio do homem ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde está a glória de Deus? A glória de Deus está no meio do caos. A glória de Deus está quando, numa tragédia como a de Brumadinho, o exército de Israel vem ajudar aqueles que estavam soterrados. E uma menina, loirinha de olhos azuis, coloca a mão na lama para ver se consegue tirar alguém dali.
Na verdade, a gente só entende o conceito de bondade e conseguimos ver a beleza da bondade porque existe a maldade, porque há caos. A glória de Deus está quando um órfão é alimentado. A glória de Deus está quando um policial consegue prender uma quadrilha inteira. A glória de Deus se revela nesses atos de bondade diários, que por vezes são surpreendentes. É ali que está a bondade e a glória de Deus. O mal não é culpa de Deus, o mal é culpa nossa. Deus repara o mal. Deus restaura aquilo que o mal fez. Aqui, e se não aqui, por injusto que esse mundo é, com certeza, no dia do juízo. Salomão, diferente de Jó, ele não conseguia olhar a sua própria pecaminosidade. Ele não chegou nas conclusões que Jó chegou. Por quê? Porque Salomão também oprimia o povo. Salomão também era um daqueles opressores que não tirava os gemidos de sobre o povo. Ele também era responsável por aquele mal. Em 1 Reis, capítulo 12, versos 1 até a 4, a gente vê que a grande reclamação do povo é: Salomão colocou um jugo pesado sobre as nossas vidas. Ele também não era um bom rei. Ele também deveria ser contado com aqueles opressores que ele estava apontando e dizendo: ó, como o mundo é injusto. No mundo que a gente vive, a justiça deveria ser a regra e a injustiça a exceção. Infelizmente, vivemos em um mundo onde a injustiça é a regra e a justiça é a exceção. Por isso que a glória de Deus se faz quando um bandido é preso, quando o exército ajuda a tirar a gente soterrada da lama. Nós precisamos ter a humildade de nos enxergar e perceber se nós não estamos sendo contados com o mal que a gente condena. E nesse sentido eu quero aqui, essa manhã, parafrasear Martin Luther King. Ele diz: eu não temo o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se nós nos omitimos diante do mal, se nós nos calamos diante daqueles que praticam a iniquidade, diante dos opressores, diante da injustiça que está à nossa volta, seja na política, seja em uma fila de banco, seja no nosso trabalho, se a nossa atitude é ficar em silêncio, nós não somos melhores do que os opressores. Não somos. E assim, estamos sendo hipócritas ao condenar o mal que nós mesmos praticamos. Nos grandes crimes de responsabilidade que mudaram a história humana, o nazismo, ou um batalhão de policiais corrupto, parece que os réus todos dizem a mesma coisa, parece que é até ensaiado. Sabe o que eles dizem? Eu só estava seguindo ordens. Não, o mal que eu pratiquei, as pessoas que eu abordei, a corrupção que eu fiz parte, eu só estava seguindo ordens. E a conclusão que se chega é que quem segue ordens sem avaliar o conteúdo não tem tempo de fazer o bem para o mundo. Quem segue ordens sem avaliar o conteúdo não consegue fazer o bem para o mundo. Cuidado com esse negócio de eu só estou seguindo ordens. Porque os soldados de Faraó, que mataram milhares de crianças hebreias, podiam muito bem dizer: eu só estava seguindo ordens. Perca o seu cargo público, perca promoções, mas não coadune com o mal que você condena. Não coadune com a matéria pela qual Deus te livrou e te salvou, batizando a sua mente em um novo entendimento. Acima de tudo, não fique em silêncio, porque a glória de Deus é evidenciada
quando você toma uma atitude contra o mal. Mais do que se questionar o porquê o mal acontece, nós devemos ser a resposta para o mal que a gente condena. Devemos ser a contradição da dor que está ao nosso redor. Essa é a missão do crente. Mas o texto continua. Verso de número 4. Salomão diz: também vi todo o trabalho e todo o êxito que procedem da inveja. Até aí. Eu gostaria de mudar um pouquinho a palavra inveja para uma que é mais atual e que nos cabe melhor. Também vi que todo o trabalho e todo o êxito procedem da competição. É isso que Salomão está dizendo aqui. Uma pergunta para a igreja: quanto que é ganhar bem para você? Quanto que é ganhar bem para você? Porque tem gente aqui essa manhã que vai responder o seguinte: ganhar bem para mim é ganhar R$100 a mais do que o meu cunhado. Isso é ganhar bem para mim. Essa competição é tola, é vaidosa, fruto de uma competição sem sentido. Salomão aqui, ele não está valorizando a preguiça. Ele mesmo escreveu provérbios que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aquele que trabalha, que também não coma. O verso de número 5 diz: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Ou seja, o tolo, o insensato, cruza os braços e morre de fome. Ele não está valorizando a preguiça, nem adorando aquele que desfruta do ócio. Não é isso que ele está dizendo. Para a gente entender o ponto de Salomão, a gente precisa entender um pouco melhor a poesia hebraica. Porque diferente da poesia brasileira, que rimam-se as palavras, a poesia hebraica rimam-se as ideias. Para que a gente perceba o ponto de Salomão e o que ele quer dizer, nós precisamos ir para o verso de número 6, que diz o seguinte: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as 2 mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. O ponto de Salomão, o que ele está propondo, é satisfação em detrimento da competição. Ser rico não é ter mais do que os outros. Ser rico é se contentar com aquilo que você tem. Havia um vendedor, eu gosto muito dessa anedota. Havia um vendedor em uma grande loja de departamento. Ele começou como vendedor e morreu vendedor. Os colegas dele batendo metas, indo daqui e ali, fazendo hora extra. E ele continuou como vendedor. 10 anos se passaram e aquele homem, vendedor, e os demais, bem-sucedidos. Um amigo encontra com ele na rua e pergunta: e aí, como é que está a loja? O que você está fazendo lá? Eu sou vendedor. Ah, vendedor? Ainda vendedor? É, ainda sou vendedor. Fracassado, sem sucesso, desmotivado, ainda vendedor? É, eu sou vendedor. Ah, e o fulano de tal? Ah, fulano de tal saiu de lá. Achou uma opção melhor. E o Beltrano? Ah, o Beltrano virou gerente de área. E o Ciclano? Ah, o Ciclano mudou de área, agora ele está em outra, está trabalhando no departamento interno. E você? Ah, eu, vendedor. Você tem falado com eles? Não, não tenho não. Um deles inclusive morreu, rapaz. Teve um ataque cardíaco. Estava trabalhando demais. E o outro? Ah, o outro saiu, investiu em negócio, ele perdeu tudo. Se matou, deu um tiro na cabeça. Ah, e o Beltrano? Ah, o Beltrano está lá. Trabalha bastante, trabalha de segunda a sexta. Começa às 8 e não tem hora para sair. Beltrano está lá. E o vendedor, que continuou vendedor por 10 anos, entrava no horário, saía no horário, vivia a sua vida com tranquilidade.
Ele teve o prazer de chegar para esse amigo que encontrou na rua e dizer o seguinte: olha, eu comprei um sítiozinho, estou vendo meus netos crescerem. Você tem que ir lá ver como que a minha família é bonita. Você tem que ver lá como que é gostoso ficar ali com todos eles. Há outras formas de se classificar o bem-sucedido. Toma cuidado. Há outras formas de classificar o bem-sucedido. Nem todo mundo precisa querer crescer profissionalmente, crescer na vida. O que a Bíblia está propondo aqui é que um punhado, um pouquinho, vale mais do que o mundo inteiro. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O que a Bíblia está propondo aqui é diversão em detrimento da acumulação. Porque a Bíblia condena o ter para ter. Jesus, em sua parábola do rico insensato, ele chega e diz: louco, e se hoje pedirem a tua alma? O que tens acumulado, para quem que vai ficar? Louco, insensato. A Bíblia condena o ter para ter. Mas a Bíblia aprova o desfrutar sem ter. O desfrutar sem ter. Desfrutar sem se apegar às coisas. Levar o teu filho na praia, a tua família na praia, ver o pôr do sol e ter o privilégio de dizer: foi Deus quem fez. Fez para a sua glória e nós somos participantes da sua glória. A Bíblia motiva o desfrutar sem ter. No final das contas, a conclusão é: esteja disposto a ter menos para viver mais e melhor. Esteja disposto a ter menos para viver mais e melhor. Não deixe de se realizar como pessoa para ter mais do que o seu primo. Tem gente que tem aptidão, vocação para ser professor, para ser músico, para tanta coisa que não dá dinheiro. Mas você vai ser realizado. Eu mesmo estou fazendo um curso de teologia que eu tenho certeza não dá dinheiro. Mas é a minha realização. Pastor, mas o que você vai deixar para o teu filho? Vou deixar conhecimento. Vou deixar vida. Vou deixar um testemunho de um bom relacionamento com a mãe dele. Isso que eu vou deixar para o meu filho. Cuidado. Não deixe de se realizar como pessoa porque isso não dá dinheiro. Contentamento cristão é viver feliz o bastante para confiar na sabedoria e na providência de Deus. Isso é contentamento cristão. Viver feliz o bastante para confiar na sabedoria e na providência de Deus. No final das contas, estamos falando sobre a dor. E a dor, o sofrimento temperado com a injustiça. Como isso é terrível, não? Se você quiser realmente erradicar a pobreza, pregue o Evangelho. O Evangelho é a resposta para todo o sofrimento que existe no mundo. Vamos para Naum 1:3. Naum 1:3, profeta menor, Naum, sei que estou pedindo muito de você. Naum 1:3. É um verso só, se você quiser ouvir, diz o seguinte: o Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor não inocenta o culpado. Até aí. Em outras versões, Deus não tem o culpado por inocente. E um dia, Deus vai punir todos os malfeitores, todos aqueles que praticaram mal, e vai erradicar toda a pobreza, seja material, seja psicológica, seja espiritual. A esperança do cristão
está na redenção. A esperança de que Deus um dia acabará com todo o sofrimento que existe no mundo. É aí que repousa a esperança do cristão. E como isso é possível, pastor? Como é possível que haja um dia chamado Dia da Redenção? Isso só é possível porque Deus não tem o culpado por inocente. Isso só é possível porque, como Naum disse, Deus não tem o culpado de inocente. E apesar de ele não ter o culpado por inocente, ele tem o inocente por culpado. Ele tem o inocente por culpado. Porque coisas boas acontecem com gente inocente. Isso só aconteceu uma vez na história. E foi o próprio Deus quem entregou o seu Filho, inocente, sem pecado, sem mancha, perfeito. Na cruz, Ele reconciliou os homens, porque Ele disse para o seu próximo: hoje estarás comigo no paraíso. E na cruz, Ele reconciliou a humanidade com o meio ambiente, porque uma vez que a terra deu espinhos e abrolhos por conta do pecado do homem, Ele carregou a coroa de espinhos, mostrando que que a maldição que estava sobre a terra por meio do sacrifício do inocente foi redimida. O problema da dor é um problema só para o cristão, porque todas as outras religiões monoteístas, elas não são teístas, elas são deístas. É um Deus quase que não existente. É um Deus que colocou o universo para funcionar e tudo que ande conforme Ele determinou. O Deus cristão é um Deus relacional. É um Deus pessoal. E o nosso Deus sabe o que é ser inocente e levar a culpa. O nosso Deus se identifica com a sua dor. E é poderoso para fazê-la cessar. Se não aqui, um dia, na eternidade. Motivem-se, porque logo chegará o dia da redenção. Cristo conquistou esse dia na cruz do Calvário. Levante-se, fique de pé, vamos orar.